hoje, né, para iniciarmos uma sequência de estudos. Estamos tendo assim, aqui na igreja, o Senhor direcionou, né, os nossos pastores, trazendo esse estudo usado a palavra de Deus. O estudo agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O pastor disse aqui no início sobre um amigo. Aquilo que eu tenho, alguém que você tem, alguém que habita em mim e alguém que habita em você. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. A palavra de Deus fala, né? Lá em Tiago 4:5. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Tem ciúme de você. Aleluia. A gente às vezes tem ciúme daquelas coisas que são da gente, né? Você tem ciúme da sua casa, das coisas. Eu e você somos morada do Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Quando nós começamos a bagunçar aquilo que é dele, ele fica não queremos ser. Eu digo para você que tem muitos cristãos que passam, amados, a vida sem saber sequer o Espírito Santo. De onde surgiu essa função, essa palavra, o Espírito Santo. E se você entrar nos evangelhos, se você for escorrendo, você vai ver Jesus falando. Ele iria para o Pai, mas nos mandaria um Consolador, para que estivesse conosco todos os dias. Aleluia. É aquela voz que fala no seu ouvido, aquela voz que fala no seu coração, aquele discernimento que você tem. Entenda, é o Espírito de Deus falando com você. O Espírito Santo de Deus. O que foi passado aqui hoje, que eu vou trazer aqui, o Senhor falou profundamente no meu coração, com certeza vai falar também o seu, né? É um estudo, vai pegar o Espírito Santo ao longo da história. Então nós vamos buscar, né, essa palavra, esse estudo lá no início, onde tudo começou, né? Até porque nós ouvimos falar, nós imaginamos o Espírito Santo a partir do Pentecostes, né? Quando foi derramado sobre a igreja. Mas nós vamos ver pontualmente o Espírito Santo agindo em toda a história do povo. Quando fala-se de diversas coisas diferentes, diversos acontecimentos, ali estava o Espírito Santo, capacitando juízes, capacitando reis, ungindo, né, os sacerdotes, profetas, ungindo reis para poder subir à frente. E aquilo que acontecia na vida deles, aquelas coisas extraordinárias, aquilo que eles levantavam para fazer, aquelas capacidades que eles tinham, a Bíblia deixa claro que é o Espírito que fazia. Aleluia. É o Espírito que ungia, é o Espírito que tomava. A palavra fala, o Espírito que gozou o fulano. O Espírito Santo de Deus, ele está por toda a Bíblia, amados. Ele está hoje fazendo morada dentro de você. Você vai ver aqui nas passagens, nós vamos estudar nessa noite. Você vai ver que hoje nas passagens, ele ouvia, agia às vezes em alguém, e pessoas ficavam olhando, tentando, né, admirando aquilo. E hoje, eu e você, temos a oportunidade de ter em nós esse mesmo Espírito, e grandes homens que entraram para a galeria dos heróis da fé tiveram. Nós temos hoje esse Espírito Santo. Aleluia. Faz morada em nós. Glória a Deus. Faz morada em nós. Você carrega algo precioso do Senhor. Eu e você somos vasos de barro. Porém, dentro de nós temos algo mais especial que existe em qualquer lugar do universo. O ser humano gasta, às vezes, expedições espaciais caríssimas para descobrir coisas valorosas, né? Coisas de valores. Mas o mais precioso está dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra, vamos começar lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Pode ver na sua Bíblia aí. Nosso estudo assim começa. Gênesis 1, no verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá estava, amados, na fundação, no início de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus Aleluia. Da criação. Esse mesmo Espírito que está aqui. Tem pessoas que têm dificuldade de entender, dificuldade de sentir. Esse mesmo Espírito, amados, nada aqui existiria sem a função do Espírito Santo. Um dia eu vi a missionária Rebeca falando, tentando assim, que as pessoas às vezes pensam em Deus, Jesus, e esquecem da existência do Espírito Santo. Esse mover que ele faz em você às vezes nem sabe que ele está ali, né? O Senhor de você, levando suas orações, seus choros até o Senhor. E ela disse assim, tenta entender, olha para o sol, você pensa Deus, você olha para o sol. Estou falando de Deus sol, não está em Deus, só para você poder ter uma analogia, pelo amor de Deus, estou pregando heresia não.
Eu estou no estudo de heresia, só para você entender. Você vai ver um sol, mas está tudo ali, e você olha os raios, é o mesmo sol, sai do mesmo lugar. Então o calor que chega até você, esse é o Espírito Santo tocando na sua face. Ele chega em forma de calor, ele chega em forma de brisa, como a pastora disse. Ele move em todo o tempo, ele traz conforto, ele traz tranquilidade. Ele está desde a fundação. Então quando você estiver no dia de manhã, quando você levantar, diga para ele. Assim que você orar a Deus, agradecer a Jesus por ter morrido por você, diga: esse Espírito Santo caminha comigo durante esse dia. Não me deixe tomar decisões, como o pastor disse, sem me responder, sem falar no meu coração. Esteja comigo, porque se o Espírito Santo te responder, meu amado, não tem como dar errado. Ainda que pareça que esteja tudo de cabeça para baixo, as coisas vão voltar ao normal, porque o Espírito Santo de Deus, amados, ele é o que é mais importante desse mundo. Amém? Nós vemos também o Espírito Santo na construção do tabernáculo. Olha só, irmãos, o nosso estudo. Nós vemos ele na criação de todas as coisas. E agora nós vemos ele um pouco mais à frente, na construção do tabernáculo. Abra sua Bíblia em Êxodo 31. Aleluia. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 3 e 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Êxodo 31. Lê para nós, irmão Léo. Lê para nós? Em nome de Jesus? 31, 3 ao 5. Enchido o Espírito de Deus, sabedoria, entendimento, ciência em toda atitude, para que inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em enlaçamento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo labor. 6. Luiz, pode vocês. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo que tem ordenado. Aleluia. Ele falava primeiro ali, sabe de quem? Sabe de quem, Jean? Ele falava? Bezalel, depois ele falou do outro. Você viu? Você lembra que você estava falando comigo? Gente, Deus usou a Lidiane falando de Bezalel comigo semana passada, eu não entendi nada. Eu falei: Lidiane, que Bezalel, o que você está falando? Ela falou: está falando da palavra de Deus com você. Eu falei: gente, você aparece com os nomes. Aí a gente foi estudar a palavra do Senhor e Deus falando, Deus estava falando na boca dela, não vinha mais de uma semana. Aleluia. Falando sobre Deus, fazendo no passado, a gente não entendia o que era. Ela falando, eu falei: ela brincou comigo, Bezalel. Ela brincando comigo, eu falei: você está me xingando? Que isso? Aí lembrei da palavra, a gente foi ver, foi estudar. Como pessoa cheia do Espírito Santo, amados. Sabe que essa capacidade que você tem de levar o Evangelho, essa capacidade que você tem de ministrar, essa capacidade, Fernando, que você tem de fazer o Espírito Santo irradiar da sua vida, tocar os corações, Aleluia. Isso é a unção do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Isso é Deus que flui aqui. Quando a pessoa chega ali atrás e senta, ela não consegue entender de onde está vindo isso, vem do alto e flui do seu coração. Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus transbordando. Aleluia. E essa capacidade que Bezalel teve, que os demais tiveram, a palavra de Deus, se você continuar lendo aqui no livro, você vai ver que ele capacitou os artífices, cada um, para fazer, para ministrar. Você vê o Marcelo servindo com excelência, o irmão Edilson lá atrás. Irmãos, é o Senhor capacitando. Glória a Deus. O Diego trabalhando ali atrás, a Priscila ali fazendo a mídia. Amados, é o Espírito Santo, nós não temos capacidade de fazer essas coisas. É o Espírito Santo que capacita, dá discernimento, dá entendimento. É o Espírito Santo que estava lá no início, na construção do tabernáculo, que separou levitas. Era ele capacitando e continua capacitando. Por isso que as pessoas lá fora não entendem, eles falam, sabe, Fernando? Os melhores músicos, os melhores cantores estão dentro das igrejas, né? Mas eles não sabem que é porque o Espírito Santo opera. O que sai dos corações, o que sai da boca, é a unção do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é quem? É o Espírito Santo de Deus, que veio desde o início da fundação de todas as coisas, amados. É por isso que tem excelência, é por isso que é diferenciado, é por isso que muitos não entendem como que aquela pessoa que não estudou a música, que não foi. Por quê? O Espírito Santo age nas suas mãos, sabe, irmão? Aleluia. Não é que é, irmão? Que nota aquela ali, o que está acontecendo? É o Espírito te conduzindo, meu amado. Onde você consegue entender o que é, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
O Espírito Santo, nós vemos ele aqui em Números, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. O estudo nós temos aqui, né, Números, capítulo 11, verso 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Números 11, capítulo 11, verso 17. Então, eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Ah, Jesus. Parece, né? Hoje a gente tem tentado estar aqui sendo alguém para auxiliar os pastores, né, amados? O Espírito Santo, ele tira desse Espírito que colocou sobre a vida deles e coloca sobre as nossas vidas que estamos nesse. Se você te propuser a fazer, o Senhor vai pegar essa unção que tem sobre a vida deles e vai colocar sobre as nossas vidas para servir na obra do Senhor. Aqui a palavra fala sobre Moisés, amados. Estava pesado, o povo estava murmurando, e Moisés então começa a reclamar com o Senhor. Então me mata, Senhor. Se foi para isso, o que está acontecendo? E o Senhor então fala com ele, né? Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti. Qual o Espírito que estava sobre Moisés, amados, lá atrás? Espírito Santo de Deus, amados. As pessoas não conseguem às vezes aceitar que o Espírito Santo, ele é desde o início, ele é Deus. Ele veio no início, amados. Todo mundo que estava lá. E porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. Não vai ser pesado. Nós continuamos no versículo 25, a palavra dizendo assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Versículo 25. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, tiveram experiência com o Espírito ali, amados, para ver que teve o selo do Espírito. Eles profetizaram o Espírito. Nós falamos de profetas aqui nessa época de Moisés? Não. Mas o Espírito Santo agiu e deu a demonstração do que viria depois dos profetas. Nós vimos que o Espírito é o mesmo. Ele dava ali as mostras. Eles sentiram, eles provaram daquilo que você pode sentir e viver todos os dias. Porque você e eu somos privilegiados do Senhor. Aleluia. Porém no arraial ficaram 2 homens. No meio, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Aquele que ficou na sua casa, se ele foi marcado, ele vai ser alcançado também, e Deus vai tocar nele lá onde ele está, lá na distância onde ele está, porque se ele está marcado pelo Senhor, o Espírito Santo que está em você, ele alcança, porque ele é onipresente. Amém? Aleluia, esse é o Espírito Santo de Deus. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-o. Olha Moisés, olha Josué onde estava lá. Todo mundo um dia amadurece, né? Olha lá, vai lá proibir, eles estão falando, eles não estão aqui. Moisés lhe disse: tem ciúmes por mim? O Espírito estava sobre ele. O pastor estava aqui hoje dividindo o que o Senhor colocou na vida dele. Hein? Dividindo sobre a vida da gente ali, né? Deus abençoe, pastor. Tem ciúmes por mim? Eu pergunto para ele: tem ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o Espírito. Naquela época Moisés queria isso, amados. Ele pôde contemplar 70 pessoas profetizando. Ele pôde ficar sabendo que pessoas que estavam marcadas e não estavam ali falaram também em profecia. Eles não fizeram mais, mas Deus deu uma prova de que o Espírito que estava sobre ele estava também sobre aqueles, que ele não estaria sozinho para carregar um fardo, mas Deus também estava com eles. Ele viu que a partir daquele momento ele tinha pessoas capacitadas para fazer a obra e levar o povo juntamente com ele. As experiências que você teve através do Espírito Santo, que Deus marcou em você, ainda que elas não se manifestem talvez em coisas diferenciadas que você no dia a dia, sabe que o Espírito Santo está residindo em você e já te marcou, e já te provou, e já te comprovou que
você está selado e marcado para fazer a obra do Senhor e ajudar a carregar o fardo, porque assim o fardo fica mais leve, porque o fardo do Senhor é leve, ele não pode ficar todo sobre um só. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Nós temos ali, né, depois o Espírito Santo sobre, na época dos juízes, ele vem transcorrendo, ele vem passando. Oh, Deus maravilhoso. Nós temos 7 ciclos. Não vou ler todos, não, senão vai ficar muito extenso, o tempo não vai dar, tá, amados? Nós temos Juízes do 3, 7 ao 11, que o opressor era Mesopotâmia. Foram 8 anos de opressão. O juiz era Otoniel. O Senhor vinha e colocava, capacitava através da unção do Espírito ali, aquele juiz para poder liderar sobre o povo. O Otoniel estava ali naquela época. E foram ali 8 anos de opressão, mas o Senhor veio e deu 40 anos de paz. Nós temos depois as passagens de Juízes 3, 12, 30, 3, 31. Os Moabitas e os Filisteus, os 8 anos de opressão. Eude e Sangar, 80 anos de paz. Nós temos em Juízes depois 4, 1, 5 ao 31, os Cananitas, 20 anos de opressão. Aí vem a juíza Débora. Quem já ouviu falar nela? Débora. Débora, o Senhor levanta as mulheres de Deus para poder governar, para poder tomar frente. Amém, pastor? O Senhor levanta. Ela estava lá, uma mulher, mulher não pode. Juíza, Deus levantou lá no Antigo Testamento, à frente do povo de Deus. Amém? E o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dela. E ela conduziu. E foram ali 20 anos de opressão, mas o Senhor deu 40 anos de paz, após o Espírito Santo repousar sobre a vida dela. Aleluias. Gideão, os medianitas em cima dele, ali em cima do povo, o povo sendo massacrado. 7 anos, 40 anos de paz. O Espírito Santo, amado, ele traz 2, 3, 4 mil vezes mais de paz e refrigério na sua vida, aquilo que o inimigo tenta te oprimir. O Espírito Santo de Deus, ele traz refrigério, ele traz vida, ele traz descanso. Esse é o Espírito Santo que está em mim, está em você. Ele é uma pessoa. Temos Juízes depois, amados. Ainda em Juízes, né? 10, 6, do 2 ao 15, os Amonitas e os Filisteus ainda. Jefité, Ibsã, Elon, Abidom. 10 anos de paz, 6 anos de paz, 7 anos de paz, 8 anos de paz. E depois nós temos os Filisteus de novo. Sansão é levantado. 40 anos. Traz a paz, amados. Nós vemos o que? No passado, o Espírito Santo vinha, direcionado por Deus, capacitava homens, capacitava mulheres, eram separados, era pontual, era algo que às vezes ele fazia para libertar um povo, governar uma nação, como fez com reis, com juízes. E hoje, amados, nós temos derramado sobre todos nós. Nós vamos ver daqui a pouco, isso foi avisado no Velho Testamento, isso foi escrito para nós. Então nós não podemos ignorar o Espírito Santo de Deus. Nós convivemos com a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu falei com o pastor, quando eu conversava com ele hoje, eu falei, pastor, o inimigo está pelejando desde segunda-feira, desde o final de semana, pelejando, esperneando, tentando fazer raiva. Nós estamos em paz aqui, a gente está. Cheguei em casa, foi ontem, meia-noite, mas o Henrique chegou em casa lá. O Henrique ainda falou comigo, parece que o universo está conspirando contra nós dois, né? Eu falei, não, o universo está parceiro. O inimigo está doido, está desesperado. Vou falar sobre o amigo dele daqui a pouco de Deus, que pisa sobre a cabeça dele, então ele fica revoltado, ele não aceita. E o Espírito, muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, ele traz paz, as coisas viram de cabeça para baixo. Eu falei com ele hoje em dia, falei, rapaz, a gente, por mais difícil que sejam as provações, Deus ele tem um tempo certo, um momento certo para nos dar a vitória. E quando ela chega, ela é mais gostosa, especial do que nós possamos pensar. Esse é o nosso Deus. Esses foram os ciclos, né? O Espírito Santo em Juízes, nós falamos aqui de Gideão, que estava lá malhando trigo. Senhor, eu sou menor da minha família, eu não tenho condições, está lá. Lá em Juízes 6,34. Lá em Juízes 6,34. Não vou ler aqui, para poder não tomar muito tempo, já são quase 8h30. Depois anota para você ter na sua casa aí. Juízes 6,34. Depois ele fala lá. No 11:29 fala sobre Jefté, e no 14:6 ele fala sobre alguém chamado Sansão. Amados, a força de Sansão, ela não era dele, amados. A capacidade que ele tinha não era dele.
Alguém que foi, nasceu em Deus, né? Uma visita ali, você vai ser nazireu, separado. A mãe sabia que você podia passar navalha sobre o cabelo, não podia tomar bebida forte, não podia tocar cadáver, era separado de Deus. Era algo que tinha um ritual, uma coisa toda diferenciada, né? Nós vivíamos ali naquela época, eles viviam naquela época, o Velho Testamento, era algo assim, cheio de cerimonial, de coisas diferentes, né? E alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus naquele tempo, quando o cabelo de Sansão é cortado por Dalila, ali as forças se esvaem, se vão, ele se torna um homem comum. Aí você vai pensar assim, a força de Sansão estava no cabelo. A força de Sansão estava na obediência dele ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus determinou que não fosse feito. Aquilo que Deus disse que teria que ser feito. Enquanto houve obediência, enquanto houve ali caminhar com o Espírito, enquanto houve ali entender os limites e os princípios que foram estabelecidos. Porque guarde uma coisa, Deus, Ele não negocia os seus princípios. Não negocia os seus princípios. Glória a Deus. Todas as coisas mudam, mas a palavra de Deus não passa, ele é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo, lá no início. Aquilo que Deus levantou Sansão ali para fazer, para colocar o povo em liberdade, lá no final foi colocado, porque no dia da morte dele, ele matou mais filisteus do que durante toda a vida dele. E se você for lendo aqui, você vai ver coisas extraordinárias. Nós vemos hoje pessoas que são levantadas por Deus, que fazem coisas extraordinárias, e quando elas caem, vem um escândalo, e quando elas ali estão prostradas, todo mundo ali, olha lá, tá vendo? Sansão foi colocado para girar, né? Um munho, aquela coisa, todo mundo ali falando, apontando, escarnecendo dele. Nós temos muitas pessoas assim hoje que são levantadas. Mas sabe de uma coisa? Essas pessoas foram levantadas por Deus, amados. Mas assim como Sansão um dia, elas tiraram o olhar e pensaram que elas tinham capacidade de dominar. A palavra de Deus nos manda o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de... E do pecado? Temos que fazer o quê? Fugir da aparência do mal, amados. Nós não temos estrutura para poder brincar com o pecado. Aleluia. Não temos capacidade de vencer o pecado brincando com o pecado. Nós não temos capacidade para isso. A palavra de Deus nos fala isso. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não coabita com o pecado juntamente. E Sansão provou disso. O homem que foi levantado no juiz para poder liberar um povo, libertar um povo, naquele momento caiu naquela situação. Mas lá na frente nós vamos continuar lendo aqui, né, no capítulo 14. Você anota para ler em casa lá a passagem de Sansão, porque você vai ler e vai ver o Espírito Santo de Deus atuando no Velho Testamento, durante a história. Talvez você pensasse que chegaremos aqui hoje para poder ouvir falar algo do Espírito Santo de hoje e tal, mas os estudos virão. E os irmãos que vierem vão falar sobre o Espírito Santo hoje, de hoje com você. É o mesmo que eles estão falando naquela época aqui. Não esqueça disso. Sansão se levantou. Então, se em algum momento Deus te usou, se em algum momento Deus te capacitou, e hoje você se sente caído, você se sente derrubado, você sente que não está mais assim, eu errei, eu falhei, eu deslizei no caminho e realmente ficou para trás aquele projeto que eu tinha. O projeto que Deus coloca, Ele nunca falha. O projeto que Deus colocou na sua vida para ser feito, amados, Ele nunca desistiu desse projeto. Não importa se tem 20 anos que você caiu, não importa se tem 5 anos que você deixou para trás, não importa se você largou lá atrás aquilo que o Senhor tinha combinado com você e prometeu que faria através da sua vida. A hora que você se levantar e se colocar na sua posição, te colocar naquela condição que Deus determinou, a obra acontece. O projeto se cumpre. Porque o exemplo está aqui. Essa palavra que é manual em nossas vidas, é exemplo. Irmãos, nós temos N coisas que aconteceram naquela época. Mas esses exemplos foram deixados para que nós olhássemos e entendêssemos que Deus está falando para nós através daquela época. Eu coloco em vocês o meu Espírito Santo. Obedeçam ao Espírito Santo. Não flertem com o pecado. Através da vida de Sansão, que foi um juiz. Porque o Espírito Santo está em você. Ele tinha responsabilidade. Porque naquela obra, se você adulterar, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Hoje, se você pensar em fazer, você fez, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo ele conhece o seu pensamento, ele conhece o meu pensamento. Esses olhos aqui, esses olhos que você tem, são as janelas da sua alma. É aquilo que entra para dentro de você. Quando você está com o olho em alguma coisa, visualizando alguma coisa, com o pensamento da sua mente, desagrada ao Senhor, quem está vendo primeiro do que você é o Espírito Santo. A gente vê às vezes a pessoa falando, não faz assim não, olha para cima,
Olha para dentro, que o Espírito Santo está dentro de você. A gente sente uma cobrancinha, é o Espírito Santo te cobrando. É como se fosse, né, um ralo. Uma vez eu falei, não sei se foi aqui, e a água passa no ralo, ela vai descendo. Cai ali um fio de cabelo, cai 2, cai 3, cai 10, o ralo vai passando. Uma hora ele topa e para de passar. É preciso tirar, é preciso limpar, para que a água do Espírito continue fluindo, para que você continue passando e levando toda a sujeira embora. Aleluias. Nós vemos também o Espírito Santo através dos profetas, né? Vários foram os profetas, os conselheiros da monarquia, quando o rei de Israel ainda estava junto, o profeta Natan, Gade. Todos os irmãos aqui conhecem, já ouviram falar, já leram sobre eles. Depois leiam, não deixem de ler, amados. Vocês vão ver o Espírito Santo falando através da boca deles. Eles não eram pessoas diferentes de nós. Não eram pessoas que simplesmente levantaram o som superdotado. Não. Aqui mostra que o Espírito Santo, que Deus nos levantou para isso. E quando Deus chegava, ele, ô Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. E se coloca a minha palavra em sua boca. Através de quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Temos ali, né, os profetas também, na época da apostasia, onde o reino estava dividido. Elias e Eliseu. Grandes coisas o Senhor fez através deles, amados. Grandes coisas foram feitas. Aleluias. Vamos abrir aqui em Ezequiel 2, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Ezequiel 2, capítulo 2. Amém, irmão Léo? Irmão Léo vai me ajudar hoje. A voz de Ezequiel, capítulo 2, verso 2. Aleluia, Jesus. Ezequiel, capítulo 2, verso 2. Aleluia. 2, verso 2. Me ajuda a pregar, irmão. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. 3. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Aleluia. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Eu ouvi aquele que falava comigo. Mas o Espírito Santo de Deus tomou posse da vida daquele profeta naquele dia. O Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos o renovo, a restauração, que Ele nos enche, que Ele nos transborda, que nós perdemos muitas vezes até o fim da meada. Assim aconteceu lá atrás também. O Espírito Santo de Deus assim fez. Aleluia. Oh, glórias. Ezequiel, vou aqui para adiantar, irmãos, olha. Ezequiel 36, abra sua Bíblia aí. 36, Ezequiel 36, 27. Também porei o meu Espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e isso praticarei. Nós estamos lá no livro do profeta Ezequiel, amados. Nós estamos lá no Velho Testamento, Deus colocando o Espírito Santo dentro de pessoas separadas. Hoje nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então todos nós somos separados, todos nós somos diferenciados. Então todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos esse ouro, esse valor inenarrável dentro de nós, amados. Nós temos esse privilégio. Aleluia. E aí, velho? Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Joel,
capítulo 2, versos 28 e 29. Oh, aleluias! Olha o profeta Joel falando sobre nossos dias, amados. Verso 28 e 29. Assim diz o profeta Joel: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Lá no Velho Testamento foi dito, antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ressuscitar e dizer que iria enviar o Consolador, o profeta Joel disse, aqui na palavra de Deus, assim disse o profeta Joel, aleluias, oh glórias, depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os vossos servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ele estava dizendo, não importa a sua condição social, não importa como você se enxerga na sociedade, você tem acesso e moradia do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Aleluias! Servos e servas, as pessoas eram diferenciadas naquela época, amados. E quando ele olhava e que o Espírito Santo mostrava ele o futuro, talvez ele não entendia o que eram aqueles trabalhadores, quem eram aqueles. Não era apenas para os chefes, não era apenas para os líderes, mas nos dias de hoje que vivemos, o Espírito Santo está disponível para mim, para você e para todo aquele que buscar para receber, para ter a companhia e a moradia do Espírito Santo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias! Se nós formos ler aqui alguns detalhes sobre os profetas, eles tinham lá as suas formas de falar no original. Eles tinham aqueles que eram tidos profetas que eram tomados por Deus e falavam através daquilo que Deus ia falando na boca deles, e tinham aqueles que Deus mostrava que as coisas iam acontecer, aqueles que eles chamavam de videntes. Então muitas vezes as pessoas confundem, começam a vidente, começam a querer confundir com as coisas paranormais, Então se a gente pegar aqui no livro de 1 Samuel, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, aleluia. O que as pessoas confundem? É porque era a forma que eles chamavam. Era o Corê, você, que era vidente, no original, eles falavam no hebraico. Eles entendiam, falando vidente. Mas se você for ler a palavra de Deus, aí em 1 Samuel 9:9 você vai entender. Antigamente Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Era profeta de Deus. Então, as pessoas hoje confundem, fazem muita confusão com essa coisa de vidência, com essa coisa de... Mas tudo vem daqui. O Espírito Santo de Deus colocou no ser humano atrás. Aqueles seres humanos que o Senhor colocou, os profetas de Deus. Você vai buscar na palavra, nas escrituras, você vai encontrar os profetas, os homens que foram ali ungidos e separados. Aleluia. Nós temos também após, irmãos, nós vamos adiantar um pouquinho aqui, tinha outros apontamentos a fazer, mas também dá tempo de concluir. O Espírito Santo na monarquia. 1 Samuel 10:10. Abra sua Bíblia aí. Vai anotando, amado, para você poder depois, na hora de fazer o seu estudo, ter as referências, você saber, entender que o Espírito Santo que vem trabalhando de trás. Para quando alguém te perguntar, falar sobre o Espírito Santo, você fala, desde a fundação, desde que o mundo iniciou, antes disso, o Espírito Santo já estava aqui. Ele tem me guardado. Quando você levantar amanhã, lembra de falar com ele, lembra de conversar com o Espírito Santo. Quando o seu coração estiver assim um pouquinho triste, fala, Espírito Santo, só mora dentro de mim, não tem lugar para tristeza não. Joga essa tristeza para fora, Espírito Santo. Aleluia. Ele mora aí. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel 10:10 diz assim: quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul,
E ele teve manifestações proféticas no meio deles. Saul também profetizou. Aqui na monarquia, o Espírito Santo agindo. Deus provando para mim e para você que o Espírito Santo de Deus estava agindo no Velho Testamento, nos profetas, no templo, na criação do mundo, na monarquia, que eram os reis que foram levantados. Aleluia. 2 Samuel. Agora vamos para 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. O Espírito do Senhor falando, levando mensagem aos reis, levando mensagem de livramento, levando mensagem de batalha, levando mensagem para parar, levando mensagem para adiantar. O pastor hoje falou semana comigo: se o Espírito Santo mandar você ir, faz. Se falar para você não, você fica. Se ele te falar para fazer, faz. Se não falar, não faz. Eu estava ali, passando por situações desde o final de semana, tendo que tomar decisões. O pastor falou: se o Espírito Santo mandar você fazer, você faz. Eu fiz, pastor. Eu mandei ir. E Deus tomou conta lá e deu tudo certo. Você nem sabe o que é, não, mas deu certo. Ô glória. Ele pelejou, né? Tentou parar, o dia nem sabia o que é. Tentou parar, fez de tudo nada. Esperneou, mas o Espírito Santo mandou ir. O que você não faz? O Espírito Santo te dá uma direção, amados, quando tudo parece impossível. Assim era na vida desses homens aqui de Israel. Parecia impossível romper. Mas se ele falava: vai e marcha, dê as voltas em volta do muro de Jericó, e no final vocês vão tocar as trombetas e vocês vão gritar, o muro vai cair. Eles faziam, porque o Espírito Santo é que iria fazer essa obra. Você acha que um grito de uma pessoa ia derrubar uma muralha larga daquela, forte daquela, que nem exército derrubava? É porque eles sabiam quem estava com eles. Eles sabiam quem estava na direção. Eles sabiam de onde que vinha a hora. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Glória a Jesus. Vamos lá em 2 Reis. 2 Reis 2, do 9 ao 15. Oh, glórias. 2 Reis, capítulo 9. Capítulo 2, desculpa, amado. 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao 15. Correndo cada hora, tá, amados? Um momento que só o homem poder adiantar. Ele vem e fala: porque farei a família de Acabe como fiz a família de Jeroboão, filho de Nabate, e a família de Baasa, filho de Aziz. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-lo. Então Joabe saiu pela porta e fugiu. Então Jeú foi aos servos do Senhor, e um deles lhe perguntou: está tudo bem? Por que esse louco veio aqui? E ele respondeu: bem conheceis o homem e o que ele disse. Mas ele disse: é mentira, conta-nos por favor. Então Jeú disse, e ele me disse isso: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então se apressaram, cada um pegou a sua capa e estendeu na frente dele, no degrau mais alto, e tocaram a trombeta e proclamou: Jeú. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote de Gileade, com todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Mas o rei Jorão havia voltado de Israel para se curar os ferimentos que os sírios lhe fizeram, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Então Jeú disse: se isso obedecais, não deixais que ninguém escape da cidade para levar a notícia a Jezreel. Amados, a palavra ela era reta, era pesada. Quando vinha, amados, a direção do Espírito sobre a vida, quando vinha ali a sentença sobre o agora fulano é rei, agora é ungido, agora veio sobre a... era recebida, amados, e acontecia. Assim como o Espírito Santo hoje levanta, assim como hoje ele unge, assim como hoje ele dá a direção, mesmo que fosse pesado, mesmo que viesse na época para poder dizimar, a palavra não voltava atrás, não. Ela era reta, porque ela vinha no Espírito. Amém?
Vamos adiantar aqui para poder não perder aqui, amados. Aleluia. O Espírito Santo nos Salmos. Você já viu o Espírito Santo nos Salmos, amados? Espírito Santo nos Salmos. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Todo mundo conhece, né, amados? Não expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Repetiu o Senhor: não tire de mim o teu Santo Espírito. É o Espírito Santo lá atrás na vida do rei. Todo rei que era levantado, amados, ele era ungido, ele era cheio do Espírito de Deus para governar, para liderar e para ouvir aquilo que Deus falava através do Espírito Santo. Que isso sirva de exemplo para nossas vidas nos dias de hoje, amados. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar do Espírito Santo no Velho Testamento. E essa Bíblia, amados, nós carregamos aqui, que foi escrita durante toda a trajetória do povo de Israel, do povo de Deus, dos hebreus. Essa palavra que está aqui, ela serve de manual, ela serve de mapa, de exemplo nas nossas vidas. E assim, amados, nós temos que tirar dela esses fundamentos e entender que, como hoje, como Joel disse, foi derramado sobre toda a carne, aquilo que aquelas pessoas diferenciadas carregavam, todos nós carregamos hoje. Amém? Salmo 139, verso 7. Aleluia. Está terminando, tá, irmãos? Salmo 139, verso 7. Salmos 139, verso 7. Oh, glórias. Oh, Deus, assim ele falou. Oh, Jesus. Para onde? Você consegue viver sem o Espírito Santo de Deus, amor? Tenta não perguntar. Você vai sentir um vazio na sua vida tão grande. Você pode conseguir carro, casa, pode conseguir a fortuna que você tanto almeja. Você pode deitar num colchão de dinheiro, mas você vai sentir um vazio tão grande se o Espírito Santo estiver. Então, quando você for orar hoje, diga para o Senhor assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir até o céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. E se eu disser, as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos estavam ocultos, por em segredo fui formado, e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda vinha. O Espírito Santo te conhece por completo, amado. Ele conhece desde o dia que você nasceu até o dia que você vai embora. O Deus do presente, onisciente. Mas eu ia ler aqui Atos 2,14, mas vai ficar para o amado irmão que vai trazer depois o Espírito Santo para os nossos dias. Porque eu venho trazer aqui o Espírito Santo através da história, falando da igreja lá atrás. Mas tenha certeza do seu coração, amados. Esse mesmo Espírito está vivo aqui hoje em nós. Não está dentro de você. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E essa alegria, ela vem do Espírito Santo. O que nós temos fora do Espírito Santo são momentos de felicidade, momentos pontuais. Aqueles homens lá atrás eram separados um do outro para receber aquele toque, aquela coisa diferente. Lá fora é isso, você vai receber só um toque, só algo diferente, um momento de prazer, um momento de alegria. Mas quando você chega do Espírito Santo, ele está dentro de você. Não estou falando para você pular aqui de uma cadeira, não, irmão. Estou falando para você estar sentado aqui, o mundo está caindo na sua volta e o Espírito Santo está dentro de você, fazendo aquele conforto,
Porque Jesus, quando subiu, chamou ele de Consolador. Ele te consola, ele te conforta, ele tem ciúme de você. Não é ele que tenta fazer mal para você, é ele que tenta te caluniar, que tenta te derrubar, que tenta te entristecer. Sabe que o Deus poderoso habita dentro de você através do Espírito Santo. Não deixa, peça que o Espírito Santo ele acenda na sua vida. Acenda esse fogo. Assim como o sol traz através do calor, esse Espírito Santo possa acender dentro de você e aquecer o seu coração. Coloque sobre os seus pés por uns minutinhos, amados. Coloque sobre os seus pés. Essa foi a direção do estudo que o Senhor me deu nessa noite para trazer sobre o Espírito Santo.